Realmente, quando pensamos em ambiente, em sustentabilidade, achamos que é só usar os recursos, é poluir menos. A verdade é que é um fator preponderante, mas depois há a componente social e económica que é muito importante, porque a componente social é integrar bem as comunidades onde estamos inseridos e, em última instância, a parte económica, que dar emprego, gerar riqueza é sempre uma forma de investir mais no local. O que nós pretendemos é que quem chega aqui consiga despir aquelas preocupações, não é? Aquela mochila pesada que normalmente nós trazemos, seja o que for, e consiga encontrar aqui o sexto sentido, que é usufruir só daquilo que é natural. Encontrar aqui que por trás disso está um conceito que é a economia circular e, portanto, aqui encontrar uma relação natural com aquilo que o território nos oferece. O que nós fizemos foi dizer não, o que é português é bom, o que é regional é muito bom e acima de tudo, não podemos esquecer que aquilo que podemos entender como a imagética da viagem mudou ao longo do tempo e aquilo que as pessoas querem na viagem também mudou. De maneira que vir atrás dos montes, para muita gente, é provar o que é local. O turismo partilha das mesmas variáveis ou valores de sustentabilidade, é pessoas e território, isso é o primeiro ponto. E segundo, estamos a falar de experiências e nós estamos a viver um momento interessante em que o mundo está à procura de experiências cada vez mais genuínas, mais do território, mais do local. E isto é uma oportunidade para podermos, em cada sítio, entender quais são as características que nos potenciam como entidade, como identidade e podemos oferecer o melhor possível aos turistas. Isto usando as metodologias diversas, desde a economia circular, tentando criar também um ambiente que dê segurança e que seja saudável e o bem-estar seja presente. As pessoas estão cada vez mais à procura disto, principalmente depois da pandemia. O Glamping Hills surge exatamente da procura de um conceito diferente, a diferenciação, e fomos em contra ao tal conceito de glamping, que é a fusão de glamour com camping. Nós tínhamos um território, não é? E trazemos esse território naturalmente atrás de nós, entendemos que o território era uma oportunidade e tínhamos aqui, em Santa Comba de Roças, uma ligação familiar, umbilical com o espaço, tínhamos terreno suficiente para alargar essa ideia a um negócio. E olhamos para o glamping como uma oportunidade e pusemos-la em prática, não é? Fomos buscar uma ideia que é originária do norte da Europa e entendemos que nós tínhamos aqui todas as características naturais para poder usufruir aos nossos clientes uma experiência única. Trabalhamos um conceito que é o conceito land art e através daquilo que nós hoje oferecemos a quem nos visita, não só aos nossos hóspedes, temos aqui 3 identidades, que é a máscara que traduz o património imaterial desta região, que é fortíssimo. Depois apostamos neste ninho onde estamos, não é? Que é um ninho construído numa nogueira centenária e que representa a natureza. E a última obra são os cogumelos. E os cogumelos traduzem a nossa gastronomia. Estes fatores de identidade, traduzindo isto para a tal sustentabilidade, é um pouco o circuito que nós conseguimos fazer dentro do glamping, o que estamos a tentar fazer, não é? Porque a economia circular não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. E tudo tem o seu início, não é? E o início está naquilo que nós produzimos e que os nossos produtores que estão à volta aqui em Santa Comba de Roças, trabalhamos com a economia local, não é? Nós conseguimos ir comprar ovos aqui à Dona Florinda do lado, conseguimos ir comprar batatas ao nosso produtor local, portanto tudo começa por aí. Depois vamos confeccioná-las na nossa taberna e tudo o que é desperdício nós vamos tentar aproveitar. Mas aquele desperdício que não é reaproveitável para novamente entrar na restauração, nós encaminhamos para os animais. Depois o resto, que é introduzido na restauração, compete a quem está, não é, no restaurante conseguir levá-lo novamente para o prato. Tudo o resto nós levamos para a compostagem e a compostagem aqui é utilizada no nosso terreno também, não é? Mas, por exemplo, quando nós tratamos a nossa relva, não é? Fica o desperdício da relva, nós não deitamos fora. O que nós fazemos aqui e não levamos para a compostagem porque há uma razão. Temos aqui um terreno ao lado
que é um dos grandes terrenos ainda cultivados, e nós oferecemos à pessoa do lado para poder fertilizar o seu terreno. No fundo é um pouco este o conceito, não é? Mais do que o conceito é mais a prática. O ser genuíno no território torna a experiência completamente diferente. A nível de sustentabilidade, primeiro estamos a falar da questão da pegada ecológica ou da pegada carbónica, porque não estamos a transportar tanto um produto de, como se chama, o farm to fork, não é? Desde que é produzido até que vai para o garfo e que consumimos. E em segunda instância, também estamos a falar da questão de saúde, porque muitas vezes, sendo produzido local, também conseguimos controlar muito mais a qualidade, muito mais também a qualidade da comida, não só em termos de saúde, mas também de sabor. E isto tudo em si só tem que ser embrulhado num pacote que eu acho que o turismo pode-se fazer, dando a conhecer melhor aquilo que o território onde estamos está a oferecer. Fundamentalmente, aquilo que nós nos propomos fazer desde fins de 2013 até à data é realmente criar aqui um conjunto de sinergias que se fundamentam muito naquilo que é local, que se fundamentam muito naquilo que é português. Acima de tudo, o nosso local, o que é bom em Portugal é isto, o que é nosso local aqui jamais seria, se calhar, num grande Brasil ou numa grande América. De maneira que dos 700 km ou 800 km de território que temos, dão-nos inúmeras possibilidades. Para além de que todos os agentes que temos em torno de nós acabam por confluir naquilo que é uma estratégia dinâmica, uma estratégia que se quer, acima de tudo, de cooperação e desenvolvimento territorial. Havia quase que uma ideia pré-concebida no que diz respeito a restaurantes de alta cozinha, restaurantes de fine dining, em que a utilização do produto teria que ser muitas vezes um produto estrangeiro, ou então com técnicas vindas exatamente lá de fora, ou então com uma grande carta de vinhos, com vinhos estrangeiros, franceses, italianos, austríacos. O que nós acabámos por criar foi uma quebra desse mesmo tabu e demonstrar que a base disto tudo é a qualidade. E a qualidade não necessariamente o ato de trazermos de fora esse mesmo produto. Então a nossa aposta desde o início foi claramente no produto português, no vinho português, na matéria-prima portuguesa. E nesse sentido fazemos um esforço enorme e damos primazia a esses mesmos produtos. Trás-os-Montes é uma região extremamente rica, é composta pela terra fria transmontana e pela terra quente, portanto temos a facilidade e a dualidade de conseguir ter diferentes produtos nas várias estações do ano e trabalharmos sempre com produtos locais, permitindo que nós possamos trabalhar diretamente com os produtores locais, em que eles fazem o produto à nossa medida, que nós lhe pedimos. O caso, por exemplo, do porco bízaro, eu peço ao produtor que me tire a presa do porco quando o porco tem X quilos, porque tem mais gordura intrínseca, e a proximidade que nós temos para com o produtor permite-nos esse trato e permite-nos eu escolher o produto que quero quando o quero. O produto final é sempre melhor e aí a diferenciação, e aí nós, cada vez mais, não seja só em Bragança, como todo o país, estamos a atrair as pessoas pela mesa e só faz sentido atraí-las desta forma, eu dar-lhes a conhecer o produto de Trás-os-Montes.